Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu me chamo Franciele e faço parte da equipe da empresa Suporte. Já estamos aí há 28 anos, né, na área da tecnologia da informação. Nós vamos apresentar uma nova solução para vocês que desejam reduzir aí custos de armazenamento de dados para soluções Microsoft 365. Antes, como a gente sempre faz, eu gostaria de passar aqui para vocês um recado, tá? Eu gostaria de informar a todos que o nosso evento ele é gravado para apresentar esse tema maravilhoso aqui para vocês, esse tema inovador. Eu vou trazer ele, o nosso especialista, que também faz parte aqui da equipe suporte. Ele é especialista em colaboração em nuvem. Bom dia, Felipe, como você está? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom, hoje o nosso objetivo é apresentar uma alternativa de armazenamento para o SharePoint, né, OneDrive, enfim, plataforma Microsoft 365, que a gente consiga manter uma boa gestão dos documentos com um custo mais em conta, né? Então, vamos lá, nossa pauta, passando rapidamente aqui, qual que é a importância dessa otimização do armazenamento nas plataformas, né? Tanto dessa gestão toda. Um pouquinho do que a AvePoint faz, que é justamente essa ferramenta que vai proporcionar para nós essa nova forma de armazenar os documentos. Explicar um pouquinho de como funciona o Opus, que é dentro da gama de soluções da AvePoint, o Opus é a ferramenta que de fato vai fazer essa gestão de armazenamento para nós. Depois disso, trazer um caso hipotético que provavelmente se enquadre em várias das empresas, né? Então, e depois fazer uma demonstração rápida, assim, muito simples de uma funcionalidade de armazenamento dentro de uma biblioteca do SharePoint. Vamos lá, o principal problema, podemos dizer assim, é o aumento da quantidade de dados que a gente gera, né? Então, assim, a gente tem um monte de ferramentas, um monte de soluções para gerenciar dados, para gerar dados. Então, a gente tem muita facilidade, Teams, OneDrive, SharePoint, arquivos na nuvem, Office Online, um monte de ferramentas de IA, e isso gerou e ainda gera uma grande quantidade de informações, né? Que se nós pensarmos há não muito tempo atrás, a gente não tinha essa capacidade de usar IA, por exemplo, para gerar uma quantidade de documentos tão significativa. E isso, naturalmente, vai aumentando o nosso bolo de informações que a gente precisa armazenar. Então, uma das coisas que a gente vem acompanhando ultimamente é essa funcionalidade de gravar as reuniões do Teams, por exemplo. Então, assim, isso gera para uma empresa grande, enfim, que tem um fluxo de reuniões alto, isso gera uma quantidade massiva de dados, né? Então, e a gente precisa gerenciar esse armazenamento, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Então, os custos de armazenamento estão ficando cada vez maiores. Isso é um fato. Então, assim, a gente tem essa pesquisa, ela não é muito recente, mas com certeza esse dado aqui já é maior, tá? Então, um terço das empresas já tem estouros no orçamento aí para gerenciar armazenamento. Então, assim, a gente precisa crescer cada vez mais a nossa capacidade de armazenar informações que a gente gera. E isso está ficando mais caro. Então, para a gente armazenar isso da forma tradicional, vamos dizer assim, né? Então, o nosso objetivo aqui é trazer uma alternativa para a gente continuar conseguindo armazenar esses dados e sem limitar o usuário ou a empresa a fazer a geração desses dados, né? Então, para nós é mais fácil a gente achar uma alternativa que atenda a nossa necessidade de armazenar esses dados e fazer a gestão disso do que a gente chegar para a empresa e dizer, não, a gente não pode mais gravar reuniões, por exemplo, porque está gerando muito dado e a gente não tem mais onde guardar.
Então, esse é o nosso objetivo. E aí, com qual ferramenta a gente faz isso, né? A gente buscou em bastante tempo ferramentas que a gente pudesse fazer essa gestão de documentos. E não só ferramentas, mas outras alternativas que a gente pudesse fazer isso. E a gente encontrou na AvePoint a melhor forma de fazer essa gestão, a forma mais transparente e menos dolorosa para fazer essa gestão de documentos, tá? Então, a AvePoint, fundada em 2001, é uma empresa de presença global, então já com foco nesse tipo de solução, né? Então, eles já basicamente entenderam as dores e as limitações de outras ferramentas e tentaram melhorar isso o máximo possível, tá? Então essa é a breve história da AvePoint. E aí, assim, qual que é o desafio que eles têm? É gerenciar da melhor forma possível e ajudar as empresas a gerenciar esse aumento exponencial no tamanho desse storage de dados, tá? Então, assim, uma das soluções da AvePoint é o Opus, como eu comentei, né? Então, o objetivo deles é reduzir esse custo de armazenamento, sempre mantendo conformidade regulatória, melhoria de segurança e mantendo toda essa conformidade do dado que a gente teria na nossa plataforma nativa, né? No caso, para nós aqui, o Microsoft 365. Então, esse que é o principal mote da empresa, é manter tudo isso funcionando da melhor forma possível, com a melhor segurança possível, com o menor custo possível. Então esse é o objetivo, da AvePoint. Então como que isso funciona, né? Então a redução do espaço dentro da nossa plataforma nativa, então pegando esse dado que às vezes ele é não tão utilizado, ou ele é duplicado, ou ele é obsoleto, e colocando isso numa forma de armazenamento mais barata, sem perder a usabilidade para o usuário final, né? Então, pensando no cenário do SharePoint, o dado vai estar armazenado fora do SharePoint, mas o usuário vai continuar tendo a mesma experiência que ele tem no seu dia a dia. Depois, na hora da demonstração, a gente vai conseguir ver exatamente a experiência do usuário depois que a gente fizer toda essa gestão de documentos. Então, além dessa parte de arquivamento, né, de mover informações para um storage mais em conta, a AvePoint tem outras soluções, né? Então, uma delas é o gerenciamento de ciclo de vida da informação, né? Que a gente já tem isso em outras plataformas, mas a AvePoint trouxe isso dentro do Opus como uma segunda fase da nossa gestão de documentos. Então, aqui a gente tem uh, as quatro principais, os principais tópicos dessa solução do Opus. Tá? Então, o nosso principal foco hoje vai ser no primeiro e no segundo quadrante aqui, né, que é o descobrir e analisar onde estão as informações e otimizar o armazenamento. Depois a gente entra na parte de gestão do ciclo de vida e de gerenciamento de tudo isso, tá? Mas o foco hoje é realmente descobrir a nossa informação, que tipo de informação, onde ela está, e otimizar o máximo possível o armazenamento disso. Então, de novo, soluções como Teams, OneDrive, SharePoint, é muito fácil a gente se comunicar, é muito fácil colaborar e é muito fácil gerar muita informação também. Então, esse que é o principal foco e a gente tratar essa informação que é gerada, de novo, sem atrapalhar a vida do usuário final, né? Então essa assim, é mais ou menos uma explicação de como funciona o Opus.
Aí agora a gente vai trazer um pouco um contexto de um cliente, né? Pensando num cenário de vocês que estão assistindo, com certeza vai se encaixar muito bem, né? Então, o nosso contexto inicial, o que é? É uma empresa gerando muita informação, um aumento de dados muito grande, e a gente precisa reduzir o custo de armazenamento. Então, como que a gente faria isso da melhor forma possível? Qual que é o desafio desse cenário, né? Então, os dados são acumulados muito rapidamente, fica difícil a gente gerenciar esses dados, né? Porque a grande maioria não vai ter uma equipe especializada em gerenciamento do aumento do armazenamento da empresa. Então, isso aí naturalmente vai aumentando, vai crescendo, né? Sem ter, às vezes, uma gestão tão específica para esse ponto. Até o determinado momento que a gente estoura o armazenamento. E aí para tudo, e aí sempre é uma ação reativa. Então, o nosso objetivo aqui é tornar essa gestão mais fácil e a gente prevenir, e não ter que correr atrás da máquina para comprar mais armazenamento, enfim, para poder devolver a usabilidade do sistema. Então, a nossa necessidade principal é reduzir o custo disso, sem comprometer as funcionalidades, acessibilidades e usabilidade do usuário final, e, obviamente, garantindo uma segurança de dados, né? Então, mantendo o máximo possível essa segurança de dados. Então, qual que vai ser a nossa solução proposta? É otimizar o armazenamento, identificar e mover os dados que são redundantes, obsoletos e triviais para um armazenamento mais econômico. Mas, de novo, é muito importante isso, mantendo a visibilidade no SharePoint ou no OneDrive, enfim, no repositório de origem, tá? Então esse vai ser um ponto bastante importante dessa apresentação. Os benefícios o custo mais em conta, né? Aí aqui a gente tem o gerenciamento de ciclo de vida da informação, que não vai ser o nosso foco hoje, mas é importante a gente manter isso, e a configuração de políticas de expiração de dados e tudo mais que a gente pode gerenciar junto com o ciclo de vida do produto, tá? Considerações que a gente precisa fazer, a gente tem a possibilidade de replicação geográfica, então isso facilita a restauração, né? Se precisar, auxilia na recuperação de desastres. Então, pensando numa empresa muito grande, uma multinacional, enfim, algo do tipo, a gente consegue replicar esses dados em regiões que fique mais fácil a gente trazer o dado de volta. Porque não basta a gente só fazer todo esse cenário maravilhoso de mover informações para um storage mais barato. Só que aí o storage fica do outro lado do planeta. E quando a gente precisa restaurar isso, a gente demora muito tempo. Então a gente acaba tendo uma parada no serviço que o custo não paga isso, entendeu? A gente gasta menos para armazenar, mas a gente gasta mais para trazer o dado de volta. Então, a empresa parada, às vezes, a gente precisa levar em conta esse custo também, tá? Então, deixa eu compartilhar minha outra tela aqui, e aí vamos fazer a demonstração, tá? Então, rapidamente, mostrando um cenário aqui, a gente tem um site de SharePoint com documentos diversos, várias bibliotecas, que esse provavelmente é o cenário da grande maioria, né? Então a gente tem estruturas de setores, enfim, de projetos e tudo mais, e a gente precisa gerenciar esse armazenamento aqui, porque esse SharePoint aqui está no limite, ou está chegando no limite, ou já estourou o limite de armazenamento. Então, como que a gente faz isso, tá? Primeiro, a gente precisa descobrir quais são as nossas informações
importantes que a gente precisa manter e o que a gente precisa arquivar ou deletar ou fazer o gerenciamento disso. Como que a gente faz isso? Depois, obviamente, de conectados os ambientes, né, tanto da AvePoint quanto do Office 365, a gente vai fazer uma leitura do que tem lá dentro. Então, basicamente, a nossa ferramenta do Opus vai olhar para dentro do nosso ambiente e, baseado em algumas regras, a gente vai saber o que são essas informações. Então, assim, a gente vai poder definir que eu quero documentos de tamanhos diferentes, né? Então, eu quero saber quais são os documentos num range de 5, 10, 50, 100 GB, por exemplo, 100 MB, 200 MB, enfim. E eu vou poder entender isso e como que estão essas informações, o quanto dessas informações eu tenho no meu ambiente, tanto de dados inativos, quanto de dados redundantes, obsoletos e triviais. Então vamos pensar um dado redundante, por exemplo, a gente tem a planilha do salários.xlsx, que devia estar só no financeiro, ela já foi replicada para outras bibliotecas dentro do meu SharePoint. Então, isso se nós pensar numa simples planilha, isso pode não fazer muita diferença, né? Mas vamos pensar no setor de marketing, por exemplo, que trabalha com bastante imagem, vídeos e tudo mais, e isso circula dentro da empresa. Então, muitas vezes, o nosso usuário final, não obviamente colocando a culpa somente no usuário final, mas é muito mais fácil a gente copiar uma informação de um lado para o outro do que fazer todo aquele ciclo de compartilhar, enfim, de manter uma versão original. Então, essa informação, naturalmente, ela vai sendo duplicada, triplicada, né? Então, é justamente o objetivo desse relatório aqui. Aqui no meu ambiente, eu tenho pouquíssimas informações, então eu não vou ter esse relatório populado, tá? Mas aí eu tenho o nosso print de tela aqui, que ó, isso aqui é de um ambiente de testes, e essa aqui é mais ou menos a visibilidade que a gente teria olhando para o ambiente de produção, com um volume de dados muito maior. Então, o que ele vai mostrar para nós aqui? Quais são os documentos, a quantidade, né, de documentos redundantes, obsoletos e triviais. E aí, assim, a gente procura documentos duplicados, aí no nosso range aqui do exemplo, com mais de 10 versões. Então, o SharePoint, naturalmente, ele já armazena versões de documentos, né? Então, a gente pode olhar justamente para essas versões. Será que é interessante manter as 50 versões do mesmo documento? Ou será que no meu cenário, mantendo as últimas 10, eu já tenho uma garantia do meu dado se eu precisar recuperar de forma rápida e tudo mais, se eu precisar consultar uma versão anterior? Faz sentido eu ter tantas versões assim? Isso às vezes a gente não se preocupa, né? A gente só pensa que tem a funcionalidade e vamos usar. Mas a gente não olha para trás e vê, pô, a primeira versão que foi gerada deste documento, ela realmente precisa ser armazenada? E, de novo, uma planilha muito pequena, isso pode não fazer tanta diferença. Mas num arquivo um pouco mais elaborado, isso começa a pesar no nosso armazenamento, né? Então, eu consigo, através desses relatórios aqui, a gente consegue, eles são interativos, né? Então eu consigo clicar neles aqui e saber qual que é, aqui no nosso quadro abaixo, qual que é o tipo de documento que está gerando esses 11 gigas aqui, por exemplo, né? Qual que é a maior quantidade? Eu sei que são arquivos TXT e aqui eu posso consultar a biblioteca onde eles estão armazenados. Então, o grupo do Teams, enfim, na estrutura Microsoft, aonde esses documentos estão armazenados. Então, isso é bastante interessante também. Às vezes a gente tem bibliotecas que nem são mais usadas, mas tem uma quantidade expressiva de documentos lá. Aí a gente consegue gerenciar não, mas consegue ter uma visibilidade de quais são os tipos de documento. Ó. Então a gente tem PDFs, PPTs e tudo mais dentro do nosso ambiente e a partir daí a gente começa a criar as regras para de fato movimentar esses arquivos para um storage mais frio, mais barato também. Eu criei alguns exemplos de regras aqui muito simples que a gente consegue
exemplificar de forma fácil, né? Então, olha só, arquivar arquivar arquivos é complicado, né? Mas arquivar documentos que não foram alterados há mais de 5 anos. Aí um outro exemplo, arquivos, pensando num cenário que a gente sabe o padrão de documento, o padrão de nome, e a gente pode filtrar por esse nome. Então aqui, documentos que contenham a palavra Microsoft, por exemplo, eu quero armazenar. Pensando num projeto XYZ, nota fiscal, alguma coisa assim que a gente tem um volume muito grande e não tem, às vezes, uma data ou um range de tamanho, alguma coisa assim, mas tem um padrão de nome, a gente consegue trabalhar com esse armazenamento dessa forma aqui também. E o mais simples de todos, que é o tamanho do arquivo, né? Então eu vou olhar para o meu ambiente, documentos maiores que 5 MB eu quero tirar do meu ambiente. Então a gente consegue fazer essa gestão de regras dessa forma. E aí, a partir da regra criada, eu vou conseguir aplicar isso no meu ambiente. Então eu vou olhar para o meu ambiente de uma forma, eu posso aplicar uma regra para o meu ambiente inteiro. Então, pensando lá na biblioteca pai do SharePoint, eu posso aplicar uma regra só que ele vai popular isso para todo mundo. Às vezes não é a realidade. A gente vai precisar fragmentar um pouco mais esse armazenamento. Então, o que a gente faz? A gente aplica regras diferentes a bibliotecas diferentes, mantendo a hierarquia, a, a, a herança ou não. Então, neste caso aqui, eu apliquei lá no site no site padrão do SharePoint, a gente tem uma regra, que é a nossa arquiva Microsoft. Então, essa regra aqui diz que arquivos que contenham palavra Microsoft no nome vão ser arquivadas. Isso está lá na raiz do meu SharePoint. Então, tudo que tiver abaixo vai ser arquivado também. Mas eu tenho a minha biblioteca de documentos, que de fato é o meu repositório principal, que eu preciso de uma regra diferente para esse cara aí. A gente consegue fazer isso? Sim, a gente consegue. E aí, dentro da minha biblioteca de documentos, eu apliquei mais uma regra, que são os arquivos maiores de 3 MB. Então, nessa biblioteca eu tenho duas regras. E eu posso manter essa hierarquia ou não. Então, eu quero continuar com arquivos Microsoft para essa biblioteca em específico, mas arquivos grandes eu quero remover. Então, a gente consegue fazer isso também. Neste cenário aqui, a gente vai fazer isso uma vez, né? Então, eu vou pegar a minha biblioteca e vou rodar o Storage Optimization agora. Mas eu consigo fazer isso de forma recorrente? Sim, a gente consegue manter um intervalo disso. Então, eu quero rodar, pensando num cenário de produção, não faz muito sentido a gente depender da ação da TI, por exemplo, para rodar este job a cada X tempo. Então, eu vou agendar isso a cada 15 dias, 30 dias, 60 dias, enfim. Aí depende da realidade de cada empresa e do fluxo de geração desse documento, né? Então, mas a gente consegue manter isso automático. E só acompanhar aqui através dos relatórios, né? Então aqui a gente tem um relatório de progresso também, que aí, de novo, nesse caso aqui a gente não vai ter nada, mas eu consigo manter um histórico disso, de como isso vai funcionar. E aí, assim, mas, de novo, por que a gente escolheu a AvePoint, tá? E foi uma das soluções e a gente testou outras formas de fazer isso. Vamos pensar no cenário mais simples possível. Eu poderia simplesmente remover esse arquivo e colocar numa storage account do Azure, por exemplo. Sim, eu poderia fazer um script para fazer isso. Remove o arquivo do SharePoint e coloca nessa storage aí. Aonde que a gente encontra o primeiro ponto de problema nesse caso? O arquivo que estava no SharePoint, ele não está mais. Então, o usuário perdeu a capacidade de buscar esse arquivo. Então, eu não vejo mais o arquivo. Eu resolvi o problema do armazenamento, mas eu tirei a capacidade do usuário ver esse arquivo ou buscar esse arquivo. Aí, o que isso acarreta? Por mais que a gente mantenha toda a estrutura exatamente igual do SharePoint numa storage account,
Esse usuário que vai precisar do documento XPTO dentro do SharePoint, ele vai abrir um chamado na TI, a TI vai ter que ou dar acesso à storage account como um todo para esse cara, ou fazer a restauração desse arquivo. Aplicando essas regras dessa forma que a gente está vendo agora, usando o WavePoint, o que acontece? Eu mantenho toda a estrutura do SharePoint como ela está hoje. Então, assim, se a gente for traçar um paralelo de como o WavePoint mostra isso para o usuário, é muito semelhante à funcionalidade do OneDrive. Então, assim, lá no nosso OneDrive, se eu clicar com o botão direito e dizer para o OneDrive liberar espaço, o que acontece? Ele mantém o índice, né? Ele mantém o nome desse arquivo e cria um ponteiro para um outro lugar. Então, na visão do usuário, esse arquivo está na máquina dele. Mas, na verdade, ele só tem o nome do arquivo ali e um ponteiro lá para o repositório principal do OneDrive. O WavePoint vai funcionar da mesma forma. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Dentro dessa minha biblioteca aqui, então eu estou na biblioteca documentos. Se nós voltar lá na nossa regra, dentro da biblioteca documentos, eu apliquei aquela regra para mover os arquivos, tanto com o nome Microsoft, quanto os arquivos maiores de 5 MB. Então, vamos olhar aqui. Ó, eu tenho duas maiores de 3 MB. Então, eu tenho as duas regras aplicadas aqui. Lá na minha visibilidade do SharePoint, o que acontece? Olha só, todos esses arquivos aqui, eles são maiores que 3 MB, mas eles continuam aqui. Então, se por acaso o usuário for lá na busca do SharePoint e procurar o Chrome Setup, ele vai encontrar. Mas quando ele chegar aqui nesse arquivo, quando ele clicar no arquivo, o que vai acontecer? Vai abrir o documento de texto. E aí aqui essa mensagem é o padrão do WavePoint, mas a gente pode personalizar ela, né? Então, isso aqui o que é? Esse aqui é o nosso ponteiro lá para o armazenamento do WavePoint. Então, o usuário pode ter a capacidade de restaurar esse arquivo, ou ele vai encontrar aqui uma mensagem dizendo, ó, entre em contato com a TI e passe esse nome de arquivo aqui, ou essa hash de arquivo para a equipe responsável fazer a restauração. Vamos pensar no caso mais simples, a gente deu o poder para o próprio usuário fazer isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui no SharePoint e vai precisar usar esse arquivo aqui. E aí ele vai clicar no link e ele vai ser direcionado para o portal do Recenter, que é a ferramenta que vai restaurar esse arquivo lá do armazenamento do WavePoint. Ó, então aqui a gente vai ter a opção de restauração. Feito isso, o usuário vai dizer, eu quero restaurar esse arquivo para o local original. De novo, para não perder toda a estrutura que ele já tem e para não duplicar esse arquivo, para a gente não começar lá no outro relatório, ter arquivos duplicados de novo. Então a gente mantém isso no local original. O que vai acontecer? O Recenter vai lá no nosso repositório, vai achar esse arquivo e vai trazer ele de volta para nós. Aí aqui a gente consegue acompanhar o progresso disso, né? Normalmente é bem rápido, tá? Esse processo todo. E aí, o que vai acontecer? O usuário restaurou o arquivo Chrome Setup lá, que é um arquivo super grande, usou para que ele tinha que usar e o arquivo ficou lá. Lá no nosso job vai ter agenda que ele vai rodar esse arquivo na próxima quinta-feira, por exemplo. Então, quinta-feira que vem, o arquivo está lá de novo, é maior que 3 MB, joga de volta pro nosso armazenamento. Isso pensando no tamanho do arquivo. Se nós pensar em data de criação ou data de modificação, aí a gente tem que cuidar um pouquinho mais esse tipo de regra para não ficar aquele arquivo que vai e volta toda hora, né? Então, aí vai depender do fluxo de alteração desses arquivos, mas vai funcionar dessa forma. Então aqui o usuário terminou a restauração do arquivo, ele vai voltar lá no site do SharePoint dele e tá lá o arquivo exe restaurado.
Então ele vai fazer o uso do arquivo sem problema nenhum, mantendo o arquivo nessa biblioteca aqui. No próximo ciclo de agenda do nosso job de arquivo, de arquivamento, vai de volta para o archive. E isso acontece nessa biblioteca aqui com os arquivos maiores de 3 MB. E eu tenho a outra biblioteca aqui, ó, que funciona da mesma forma, que é aquela regra que contém Microsoft no nome. Ó, então vai acontecer exatamente a mesma coisa. O usuário vai abrir o arquivo e vai ser levado lá para o portal de restauração. Se ele tiver permissões para fazer isso, ele pode fazer, senão ele vai abrir um chamado com a equipe responsável e vai fazer a restauração desse arquivo. Então essa é a principal vantagem desse tipo de ferramenta. A gente mantém toda a estrutura do SharePoint do jeito que ela é, não precisa ensinar o nosso usuário, não muda a forma do nosso usuário acessar essa informação, e a gente ganha essa facilidade de reduzir o custo do nosso armazenamento, né? E aí, assim, o reduzir custo é importante a gente salientar que sempre é necessária uma avaliação, né? Então, se nós pegar um ambiente muito pequeno, não pode ser que não vale a pena a gente criar toda essa infraestrutura para mover um arquivinho de 200 MB. Então, é sempre legal a gente trocar uma ideia antes, entender qual que é a real necessidade, para ver se realmente a gente tem a melhor ferramenta e a melhor experiência para entregar para o cliente, né? Então, só vamos aguardar restaurar esse arquivo aqui. E aí a gente vê ó, feito. Aí vamos voltar lá na biblioteca do SharePoint. Tá lá o nosso arquivo PDF disponível para o nosso usuário usar. E aí, mais uma coisa importante, não são só essas regras que a gente pode criar, tá? Então, assim, aqui a gente tem basicamente o céu é o limite, né? Então, a gente pode criar o tipo de regra que for mais aderente ao nosso ambiente. Então, o tamanho do arquivo, data de modificação, criação, algum tipo de ID, alguma coisa que a gente consiga identificar esse documento, a gente pode criar as condições e mais de uma condição, né? Então, eu consigo fazer um gerenciamento muito, muito interessante dessa informação. Sempre depois que a gente conseguir descobrir o tipo de informação. Então, da mesma forma que eu crio regras para arquivar, eu vou criar regras para descobrir o tipo de informação que eu tenho. E aí, a partir daí, fazer toda essa gestão de joga para um lado, arquiva para lá, e para deixar isso o mais transparente possível para o usuário. E eu acho que a gente conseguiu passar assim muito rapidamente o objetivo do Opus dentro do Microsoft 365. Então eu acho que esse de forma bem sucinta, assim, esse é o objetivo dessa ferramenta. Então deixa eu voltar para nossa apresentação. Eu queria te perguntar aqui uma dúvida que ficou. No caso, essa solução, tá? O WavePoint, ele pode gerenciar outros tipos de armazenamento que não sejam da Microsoft? Tu pode explicar para a gente assim rapidamente? Claro. Sim, o WavePoint a gente consegue conectar em diversos repositórios, tá? Ela não é uma ferramenta exclusiva para gerenciar armazenamentos Microsoft. Então, o meu cliente tem o Google Workspace. A gente consegue fazer essa gestão, essa descoberta de documentos da mesma forma. Tá? Eu tenho um repositório local que é muito grande. A gente consegue fazer isso também da mesma forma. Então, a gente tem opções de conectar isso em diversas ferramentas. Tá?
Tá bom, obrigada, Felipe. Bom, acredito que as dúvidas que nós tínhamos aqui, algumas já respondemos, outras, como comentei, o nosso comercial já entrará em contato em seguida. E deixa eu verificar aqui, a princípio são essas as perguntas. Bom, e para quem gostou desse evento, gostou dessa solução e quer saber mais, né, assim como o Luiz, o Washington, que nós vamos em seguida comentar um pouquinho melhor sobre a solução, pode enviar uma mensagem aqui, né, no chat, ou enfim, nos contatos que estão na sua tela. Você pode também mandar uma mensagem nesses contatos, no WhatsApp que está na sua tela, ou até mesmo no e-mail, ou entrar ali no site ou no QR Code que está aqui aparecendo na tua tela. E também aproveito para convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais, assim vocês ficam sabendo ali no Insta ou no LinkedIn, quando teremos um próximo webinar, qual o assunto, se é do interesse de vocês, entre outros, tá? Pois bem, então, pessoal, nós chegamos ao final do nosso webinar. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Convido mais uma vez a seguirem as nossas redes sociais para vocês ficarem cientes, né, dos próximos eventos. E muito obrigada mais uma vez. Desejo aí um ótimo dia a todos. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Até mais. Obrigado, Fran. Obrigado, pessoal. Até mais.